E o Bitcoin nesse momento está dando um sinal de perigo, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre esse sinal extremamente preocupante que eu estou vendo aqui. Também vou atualizar a análise macroeconômica, comentar sobre eventos que temos nesta semana que podem impactar diretamente o preço do Bitcoin e mudar o rumo que nós temos nos últimos meses, dependendo do que acontecer. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Então bora lá, mas antes de continuar, galera, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí pedindo para eu estar analisando a moeda que você quiser que eu analise, eu vou responder a análise dessa moeda aí mesmo nos comentários. E também, se você ainda não segue o canal no Telegram, não deixe de seguir, porque lá as novidades chegam muito mais rápido, as informações chegam rápido na hora que elas acontecem, beleza? O link do canal do Telegram vai estar aí na descrição e fixado no topo dos comentários. E bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin hoje, nesse domingo, subindo depois de ter caído, né, subindo 5% depois de ter caído 6% no sábado ontem. E para mim, o Bitcoin está no 0 a 0, tá, galera? É normal, final de semana, às vezes o mercado faz alguns movimentos, mas geralmente não são movimentos muito decisivos. Na prática, ele voltou ali quase para o preço em que ele abriu ontem, tá? Mas o que está me chamando a atenção aqui no gráfico do Bitcoin agora não é o gráfico diário, e sim o gráfico semanal. Tem um sinal péssimo aqui para o Bitcoin. Galera, agora daqui a pouco, tá? Daqui a alguns minutos a gente vai estar fechando esse candle aqui do gráfico semanal do Bitcoin e ele está fechando muito feio, tá? Muito feio, porque primeiro, esse tipo de candle aqui que está fechando geralmente é um padrão que indica indecisão, tá? O mercado está indeciso, o mercado está com medo. Isso aqui reflete algo que está acontecendo no macro, que eu já vou falar daqui a pouco, né? Os dados macroeconômicos, aliás, as projeções macroeconômicas do Fed que são aguardadas, isso está gerando bastante incerteza no mercado, a gente vê isso aqui no candle do Bitcoin. E um outro sinal preocupante que isso aqui dá é em relação à situação que nós temos aí para o Bitcoin nos últimos tempos, tá? Não sei se vocês se lembram aí, na última semana a gente teve um momento histórico para o Bitcoin, ele de fato conseguiu ficar ali alguns dias, né, mais tempo acima dos 69 mil dólares, que era esse topo aqui que segurou o Bitcoin ali em 2021, então era o topo histórico, era o ponto mais esperado para o Bitcoin romper, um ponto decisivo, né, e o Bitcoin parecia que ia romper, né, durante a semana o Bitcoin ele chegou a subir ali, chegou a bater perto de 74 mil dólares, só que, galera, ele voltou para baixo dos 69 mil dólares e o que tudo indica que ele vai fechar o candle do gráfico semanal abaixo do topo histórico, tá? Então isso daqui para mim está invalidando esse rompimento que a gente estava vendo nos últimos dias. Eu disse nos últimos dias, gente, Bitcoin rompeu o topo histórico aqui e ele tá aí agora sem resistências na frente, mas a situação mudou porque o candle do gráfico semanal aqui não conseguiu fechar acima, tá? Então a gente teve um candle do gráfico diário ali fechando acima, mas o semanal não sustentou e isso aqui é um sinal péssimo, galera. Por quê? Significa que a resistência não foi rompida de fato, tá? Não conseguimos fechar o semanal acima da resistência do topo histórico e isso quer dizer que a gente ainda tem os 69 mil dólares novamente como resistência agora, tá? Ele foi a suporte para o Bitcoin ali durante alguns dias, né? O Bitcoin batia nos 69 mil dólares aqui e subia, mas acabou que ele rompeu para baixo de novo e voltou. E, como eu disse, no gráfico semanal ele nem conseguiu romper, tá? O Bitcoin simplesmente, ele está aqui de novo abaixo do topo histórico e, meus amigos, isso coloca uma situação bem certa para a gente agora, tá? Porque a gente tem um mercado que está eufórico nos últimos dias, né? E isso gera bastante incerteza. E na minha visão, isso está acontecendo, essa queda do Bitcoin aí na quinta-feira, desde a terça-feira, né? O Bitcoin caiu na terça-feira, que foi aqui, depois caiu ali na quinta-feira, depois caiu na sexta-feira e depois caiu ontem no sábado. Isso tudo para mim tem nome e sobrenome, e isso vem do mercado tradicional, que nos últimos dias também, no caso o SP500, que é o índice que representa as 500 maiores empresas listadas em bolsa dos Estados Unidos, também teve queda nos últimos dias. Isso está acontecendo principalmente por causa da ansiedade dos investidores nesse momento em relação ao que vem na quarta-feira. Galera, nessa semana nós vamos ter divulgação aí de informações extremamente importantes, tá? Amanhã, segunda-feira, não temos nada de importante vindo do macro, tá? Terça-feira, depois de amanhã, também não. Mas quarta-feira, meus amigos, a gente vai ter a divulgação das projeções econômicas do FONC, tá? Que é extremamente importante nesse momento. E isso é muito aguardado pelos mercados pelo seguinte, pessoal. O mercado quer saber se os juros vão cair a partir de junho ou não,
tá? Nos últimos dias aí a gente tinha um mercado bem animado, né? Porque algumas semanas atrás a gente teve o Jerome Powell falando, ele disse, é bem provável que tenhamos 3 cortes de juros agora em 2024. E nisso o mercado se empolgou, o mercado já vinha aí muito feliz nos últimos meses aí, vendo os dados de inflação dos Estados Unidos cair, né? Só que, como eu mencionei nos últimos dias, nos últimos 3 meses, a gente está vendo ali o CPI, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, um dado de inflação medido e muito amplamente analisado lá nos Estados Unidos, vindo acima das expectativas, tá? E em alguns desses meses até mostrando uma aceleração na inflação. Na semana passada também tivemos o PPI na quinta-feira acima do esperado, que fez o Bitcoin cair naquele dia. Isso tudo, galera, acontece pelo seguinte: o mercado vinha precificando uma alta probabilidade de termos cortes de juros ali a partir de junho, tá? E estava mais alto isso daqui, só que com essa situação que a gente teve na última semana, dos dados de inflação acima da expectativa, a gente teve ali uma queda para 50% de expectativa de corte de juros em junho, tá? Então, assim, o mercado agora está com medo. O mercado está com medo de não ter corte em junho e talvez nem em julho, tá? O que faz muito sentido, porque o Fed provavelmente está esperando, vai esperar mais para ver se vai cortar os juros ou não, depois desses dados de inflação que vieram acima da expectativa, tá? Para quem não entende o que está acontecendo, nos últimos tempos aí, existe uma grande especulação em torno de o que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai fazer com as taxas de juros, né? Para quem não sabe, quando as taxas de juros sobem ou ficam altas como estão hoje, isso tende a fazer ativos de risco como Bitcoin e ações e criptomoedas e commodities se desvalorizarem, tá? E quando os juros caem, esses ativos tendem a valorizar. E a expectativa do mercado, uma das coisas que veio fazendo o Bitcoin, as criptomoedas subirem aí nos últimos tempos, os mercados americanos de bolsa também, era a expectativa de que o Fed iria começar a cortar os juros logo, né? No início do ano, a expectativa era que fosse agora para março. Chegamos em março, se a gente olhar aqui a probabilidade de corte em março, zero, né? 99% de chance de manter os juros onde eles estão, tá? E os juros estão muito altos e, né, como eu já mencionei, os juros estão extremamente elevados, o patamar mais alto dos últimos 22 anos. E agora o mercado está com medo de o Fed deixar esses juros mais tempo, tá? E o grande medo que o mercado tem é que no gráfico que saia na próxima quarta-feira, no documento conhecido como dot plot, ou gráfico de pontos, venha mostrando aí que o Fed já não está mais, ou pelo menos a maioria dos dirigentes do Fed já não estão acreditando mais em uma queda em 3 cortes de juros, tá? Isso aí vai acontecer se na semana que vem, nessa semana, né, a gente vê aqui no gráfico de pontos, mais membros votantes do Fed acreditando que a taxa de juros fecha ali mais alta do que estavam acreditando na última votação, tá? Isso aí vai sugerir ao mercado que talvez os membros do Fed vão querer esperar a inflação dar sinais de queda consistente, como o próprio Jerome Powell falou, para cortarem os juros, tá? E aí, isso aí faria demorar para entrar mais dinheiro no mercado de criptomoedas, o Bitcoin, as criptomoedas, as ações americanas, empresas que estão subindo aí, se valorizando muito nos últimos tempos, poderiam corrigir, tá? E principalmente, galera, como eu disse, a gente não tá no mercado de bear market onde tá todo mundo com medo. Pelo contrário, a gente tá no mercado onde as pessoas estão corajosas, o mercado ganancioso nos últimos tempos, no mercado de criptomoedas, as pessoas estão gananciosas, tá? Vou comprar altcoin, vou fazer isso aqui, vou tomar risco. Quando as pessoas estão tomando risco, é sinal de ganância, é sinal de que as pessoas não estão sentindo medo de uma queda ou coisa do tipo. E isso geralmente é perigoso, tá? Porque quando o mercado toma um susto, né? Por exemplo, chegar na semana, né, na quarta-feira e ver que os juros vão ficar mais altos do que o esperado no final do ano, e isso com o mercado eufórico, muitas pessoas podem correr para vender. Quando as pessoas correm para vender, elas podem derrubar o preço do Bitcoin, consequentemente das altcoins, porque quando o Bitcoin cai, as altcoins tendem a cair muito mais, tá? Então, meus amigos, isso aqui é extremamente importante, a gente tem que ficar de olho, bem atento nisso na quarta-feira. Isso aqui é mais importante do que as falas do Jerome Powell. É lógico que temos que olhar ali o pronunciamento dele, principalmente os jornalistas perguntando ele, porque geralmente os jornalistas perguntam coisas importantes, tá? Mas, como eu disse, mais importante é isso daqui, tá? Isso daqui fala por si só e fala por todos os membros do Fed ali, né? Representa bem qual o nível de taxa de juros eles estão votando, eles acham que deve fechar o ano de 2024. E não acaba por aí, viu, pessoal? Na quinta-feira, dia 21 de março, vamos ter vários dados macroeconômicos na parte da manhã,
tá? Então o mercado pode ficar volátil. E na sexta-feira, meus amigos, de novo, tá? Discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o mesmo que vai falar ali na quarta-feira, tá? Então, essa semana tem tudo para ser uma semana extremamente tensa para os mercados, porque o mercado estava muito feliz com a subida de tudo, né, com a perspectiva de que os juros iam cair. Agora isso pode ficar mais para frente, tá? Então o mercado pode ser frustrado com isso, o que coloca numa situação de perigo. A gente pode ter uma correção se as expectativas do mercado forem frustradas. E na sexta-feira de novo, né? Geralmente quando o Jerome Powell fala, ele gera volatilidade no mercado, ele gera movimento, principalmente porque ele é a pessoa aí que está à frente, a pessoa mais importante dos mercados, dos bancos centrais do mundo, tá? Então, tá todo mundo de olho nesses dados nessa semana, mas a gente não pode olhar só o macro, a gente também tem que olhar a análise de sentimento. E indo aqui para o TRDR, eu tenho aí a sensação de que ele está confirmando aquilo que a gente vê nos gráficos, tá? Ali no gráfico semanal, a gente tem ali aquela possível rejeição ali do rompimento de topo histórico. E isso, na minha visão, porque o Open Interest simplesmente não está se mexendo muito dentro da Binance Futures, que é a corretora aí com maior volume de negociação do mercado de criptomoedas, tá? De futures. A gente vê aqui que o seguinte, o Open Interest caiu aí nos últimos dias, né? Com essa queda do Bitcoin aí, muitas pessoas andaram sendo liquidadas, perderam dinheiro e as posições dessas pessoas foram fechadas e o pessoal não está abrindo muitas posições novas, tá? Então, se o Open Interest não sobe, fica difícil a gente ter uma movimentação decisiva aí no mercado para alguns dos lados, né? A gente viu aqui também uma queda do Long Short Ratio aí no final de semana, o que pode ter até justificado essa subida hoje, mas essa queda no Long Short Ratio não veio acompanhada de uma subida forte do Open Interest, tá? Ao contrário, ela veio acompanhada de uma subida da taxa de funding, o que é um péssimo sinal para o mercado de criptomoedas, porque gera divergência, né? Geralmente quando a taxa de funding ela sobe, você tem as corretoras aumentando a taxa porque tem mais pessoas apostando na alta, tá? Então, aqui os indicadores de sentimento, por enquanto, pelo menos os daqui do TRDR, não estão dando um sinal muito claro de direção do mercado. A gente tem que ficar atento neles porque eles mudam de uma hora para outra. E se você quiser acompanhar isso, entre no grupo, no canal do Telegram, tá? Que o link vai estar aí embaixo, porque lá eu costumo mandar essas informações assim que eu vejo. A gente também tem que ver aqui os indicadores da HighBlock, tá? Segundo os indicadores da HighBlock, teria muita liquidez para o Bitcoin subir ali nos 75 mil dólares aí nos últimos 7 dias, tá? Só que tem um detalhezinho importante, meus queridos. Muita dessa liquidez ela já estava se formando antes do Bitcoin cair, tá? Então, se essa liquidez estava se formando antes do Bitcoin cair, quer dizer que as pessoas que estavam em posição short podem ter fechado suas posições. Então, não quer dizer que o Bitcoin vai nos 75 mil dólares agora. E tem outro detalhe importante, tá? A região dos 69 mil dólares, que era um suporte, né, estava impedindo que o Bitcoin caísse nos últimos dias, ela foi rompida para baixo e agora virou uma resistência. Então, para o Bitcoin conseguir nos 75 mil dólares, ele tem que romper, de fato, de novo, os 69 mil dólares, tá? Então isso aí diminui um pouco a probabilidade disso, tá? E o que eu tô vendo aqui é que o que esse indicador aqui também está confirmando o que a gente vê ali no TRDR. O pessoal não está abrindo posição aí nos últimos dias, desde que o Bitcoin sofreu aquelas últimas quedas, né? Desde que saiu essas notícias aí de que a inflação nos Estados Unidos está bombando nos últimos tempos de novo, os investidores estão com um pouco de medo e estão provavelmente aguardando aí a próxima quarta-feira para tomarem uma decisão e talvez até aguardando aí pelo menos a semana começar, tá? Para ver como que vai estar o mercado de criptomoedas. Lembrando, pessoal, nesta semana o macro, tá? Os dados macroeconômicos, eles vão ter o poder maior do que a análise gráfica e do que a análise de sentimento em termos relativos, tá? Porque o tema dessa semana ele é o macro, é a economia americana, é a inflação, tá? A perspectiva das taxas de juros. E uma coisa que tem chamado a atenção do mercado aí no último final de semana é a movimentação de várias altcoins, né? Se a gente for aqui para os gráficos das altcoins, a gente vai ver que teve muitas aí fazendo movimentações grandes, tá? Uma delas, galera, é a Radix, tá? Que subiu bastante, foi lá nos 7 centavos de dólar, ela chegou a bater ontem 5 centavos de dólar quase, e depois foi no 7, né? Uma valorização em termos percentuais grandes. Mas, pessoal, é o que eu disse, tá? Primeiro, final de semana, não levem a sério o que o mercado está fazendo, tá? De criptomoedas, o mercado de criptomoedas hoje tem maior volume de negociação, os momentos mais decisivos são durante a semana, tá? Quando tá todo mundo negociando. No final de semana, pode acontecer qualquer coisa, principalmente numa moeda tão volátil como a Radix, tá? A Radix, ela tem um volume de negociação muito baixo, então qualquer compra
que a pessoa faz, nem precisa ser bilhões de dólares não, tá? Menos de $1 milhão ali em compra num dia já é suficiente para fazer ela subir, tá? Vocês veem que ela caiu bastante ontem, né, no domingo. Se a gente olhar aqui no gráfico diário, a gente consegue ver melhor. Ela chegou a cair ali no dia 13%, né? E aí hoje ela chegou a subir, se a gente pegar ali da abertura até a máxima, quase 40%. Aí já devolveu aí desses 40%, pelo menos uns 15%. Ou seja, a moeda volátil, tá? Isso está acontecendo com a Radix. Se vocês olharem aqui também, a SDAO também hoje está tendo as valorizações aí grandes, né? Ontem caiu bastante, caiu 13% ontem e hoje subiu 18%. As altcoins, galera, basicamente acompanham o que o Bitcoin faz, só que com muito mais volatilidade, tá? Porque elas têm muito menos volume de negociação, então qualquer pessoa que compra ou vende uma quantidade grande uma vez faz esses movimentos aqui nas altcoins, mas não quer dizer que elas estão engatando um período de alta agora, porque a gente teve essa subida no domingo, tá? Pelo contrário, não estava acontecendo nada. E falando em altcoins, tem que atualizar a situação da Ethereum aqui também, né? Comentar sobre o que está acontecendo. E galera, a Ethereum está numa situação complicada, assim como o Bitcoin, tá? Ela tinha rompido um topo duplo para baixo aí no gráfico de 1 hora nos últimos dias. Esse topo duplo aí, ele já teve o seu alvo atingido, mas o importante é que o topo duplo, quando rompido para baixo, ele pode indicar uma reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, tem esse detalhe, a Ethereum aqui, a gente não tem um alvo definido novo agora, e ela falhou aí no rompimento dos $4 mil, né? Ela não conseguiu se manter acima dos $4 mil, e eu acho que ela vai para onde o Bitcoin for, tá? Se o Bitcoin cair nessa semana, provavelmente a Ethereum vai cair e continuar esse movimento de baixa que ela parece ter iniciado aí. E o detalhe importante é o seguinte, pessoal, se a Ethereum começa a cair, ela tende a puxar as altcoins também para baixo, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de falar aqui, galera, é a Solana, tá? Solana, meus amigos, passou, se eu não me engano, ela passou a BNB aí em quarto maior market cap, né? Solana tá subindo forte nos últimos dias, chegou a bater de novo $200, né? Mais de $200 aqui, se a gente olhar com calma, tá? E o que eu vejo aqui é o seguinte, pessoal, a Solana, ela tá pertíssimo do topo histórico, ela tá tendo estão havendo muitas notícias boas aí sobre a Solana nos últimos dias, né? Notícias de que ela tá sendo muito utilizada, né? Algumas aplicações aí ligadas à Solana estão sendo muito utilizadas e tal. Então, assim, galera, é aquela história, tá? Euforia, mercado aí vendo o lado positivo, tá? O mercado tá concentrado em tudo que tá acontecendo de bom com a Solana e tá ignorando que essa semana a gente vai ter o Fed aí. Então, na minha visão, comprar um ativo desse que subiu muito agora é arriscado, tá? E a Solana, assim, muita gente fala que a Solana agora vai arrebentar a Ethereum, né? Vai substituir a Ethereum. Galera, a Solana, ela sempre aparece um problema na rede dela de travar, tá? Então pode aparecer isso a qualquer dia. Não tem sinais aí claros de que eles resolveram todos esses problemas e bugs que acontecem na rede da Solana, tá? Então eu não ficaria apostando, abrindo posição comprada na Solana agora, até porque o topo histórico ali dos $250 aproximadamente está logo ali, tá? Ele tende a impedir que a Solana suba caso ela bata nele novamente. Então, Solana para mim aqui não tem nenhum padrão gráfico novo indicando mais alta, mas o que tem é resistências fortes aí na frente e um evento macroeconômico que pode mudar a direção do mercado de criptomoedas se ficar claro que os juros vão ficar mais altos do que o mercado estava esperando aí durante o ano de 2024, tá? Tem que falar aqui também da BNB, que é uma moeda queridinha da galera aí, né? Muita gente gosta. BNB, galera, gráfico diário aqui sem padrão, tá? Se a gente olhar o gráfico diário aqui, difícil enxergar alguma coisa muito clara aqui. Ela parecia estar rompendo uma bandeira de alta ali nos últimos dias, mas ela acabou recuando aí no final de semana, tá? E se a BNB perder aqui a região de suporte, que a gente pode ver claramente aqui nos $540, ela vai estar formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E o alvo desse topo duplo que a BNB pode formar aí nos próximos dias, se ela romper os dos $540, que, detalhe, ainda não rompeu, tá? Tem um se nisso aí, mas o alvo seria lá nos $463, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí na BNB, se ela não vai perder esse suporte nessa semana, porque a coisa pode complicar, tá? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de olhar é a ADA Cardano, galera. A ADA Cardano aí tá ali com aquela bandeira de alta, com alvo lá nos 84 centavos de dólar, né? A gente pegou esse trading aqui bem no início. Só que, pessoal, eu tenho um pouco de preocupação se ela vai conseguir nos 84 centavos de dólar agora,
justamente por questão aí desse evento que a gente tem na quarta-feira, tá? Para mim tudo depende disso, tá? Ela tá com alvo ali, tá? Mas se o humor do mercado a partir da quarta-feira ficar pior, pode ser que a Cardano não consiga bater os 84 centavos por enquanto, tá? Então, só um conselho para quem entrou nesse trading aí que eu iniciei aí algum tempo atrás, né? Lá no início de fevereiro, se você tá com lucro, vende um pouco, sobe seu stop para o preço de entrada, porque assim seu lucro fica garantido, você não corre mais risco de perder, tá? O mesmo vale para GRT, que é um trading que eu estou também, tá? GRT aí é outra moeda que eu vejo aí possibilidade dela de dobrar, de mais que dobrar de valor, só que no momento o contexto do mercado não está ajudando. Ela subiu aí forte nesse domingo, subiu 14%, uma moeda que está boa de gráfico, tá? Mas é aquele detalhe, se a gente tiver algum evento aí que desagrade o mercado nessa semana, pode acabar com essa euforia do Bitcoin, das altcoins, e a GRT pode ser uma vítima, tá? Porque geralmente as altcoins elas sofrem muito quando ocorrem esses movimentos. Então, minha sugestão para a GRT é essa: se você está no lucro, vende uma parte do seu lucro, sobe o seu stop para o preço de entrada, tá? E assim você fica garantido. Assim, se ela continuar subindo, você não vai ficar de fora, mas se ela cair e devolver tudo de uma hora para outra, você também não perde, beleza? Outra moedinha aí, além da GRT, que eu tenho que comentar, galera, é a FTM, tá? A FTM é a mesma situação. A FTM não subiu tanto igual a GRT. A GRT, desde que eu falei dela aqui, já subiu aí mais de 100%, tá? Mas a FTM tá um pouco acima ali do preço de entrada e eu acho que é prudente fazer a mesma coisa nela, tá? Vender uma parte, subir o stop pro preço de entrada, porque assim você não fica de fora caso ela suba aí 200% nos próximos dias, mas também não perde caso ela caia 40% aí de uma hora para outra aí por causa de algum evento inesperado, tá? Então, essa é a situação aí não só da GRT, mas da maioria das criptomoedas, tá? E galera, se vocês quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixem aí nos comentários, eu vou responder aí nos próprios comentários, tá? Porque se eu for fazer um vídeo ou uma live analisando todas as moedas que me pedem, eu vou ficar aí uns 2 dias fazendo a live, tá? Porque é muita moeda. Então nos comentários é melhor, até porque se eu for fazer um vídeo sem ser live, fica um vídeo muito longo, beleza? Bem, pessoal, no mais aí eu desejo a todos uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!